Ei pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma revisão rápida sobre as dimensões de direitos fundamentais para ajudar no estudo, tá? Vai ser uma revisão mais rápida do que o que a gente viu em sala de aula. Bom, antes da gente falar em dimensão de direitos fundamentais, a palavra usada era outra, gerações de direitos fundamentais. Por que a mudança? Porque a palavra geração, ela gera a ideia de que uma geração supera a outra. Então, os filhos vêm para substituir os pais quando eles não estiverem aguentando mais. Então, geração dá uma ideia de que a nova geração substitui a antiga. Então, eles mudaram a doutrina, mudou a palavra geração para dimensão. Então, a maior parte da doutrina hoje chama dimensões de direitos fundamentais, porque uma dimensão não substitui a outra, ela se soma à outra. Então, a gente tem direitos fundamentais de primeira dimensão e a segunda dimensão de direitos fundamentais se somou à primeira dimensão. Então, a gente tem a primeira mais a segunda, depois a terceira, e aí eles vão se somando, ao longo do tempo. Por que direitos fundamentais? São fundamentais porque são essenciais, fundamentais para o ser humano. Eles foram conquistados ao longo da história com muito sangue, muitas lágrimas, muito suor, Muitas vidas foram perdidas para que nós tivéssemos os direitos fundamentais que nós temos hoje. E tomara que eles continuem se ampliando, e não sejam reduzidos, porque aí seria um retrocesso na história e para o próprio ser humano. Então vamos começar um contexto histórico aqui, no contexto histórico antes da primeira dimensão de direitos fundamentais. A gente tinha aquela época do absolutismo, em que o rei era absoluto, ou seja, o poder supremo, ninguém podia mais que ele. Em alguns lugares ele era considerado um representante de Deus, em outros ele era considerado o próprio Deus, Então dependia do estado absolutista onde vivia esse rei. E a gente tinha algumas classes que eram as classes privilegiadas, que andavam sempre juntas e em conluio. Então, além do rei, a gente tinha o clero e a nobreza. Os nobres, eles detinham poder político e títulos, e o clero também detinha poder político e muita influência, junto a tanto a nobreza quanto aos reis, a realeza. Então, as outras classes eram o resto. Se um camponês trabalhasse muito e conseguisse comprar uma casinha, um pedacinho de terra para viver com a família, ele, de um dia para o outro, poderia perder tudo porque o rei mandou, porque o clero quis confiscar aquela terra para a igreja poder realizar os desígnios, enfim, dela. E o burguês? A burguesia era uma classe que tinha dinheiro, eles eram os empreendedores, os empresários da época. Então, eles conquistavam o dinheiro deles, mas eles também, de um dia para o outro, podiam perder tudo, por interesses políticos e particulares de membros da nobreza, do clero, da realeza, enfim. Então, direitos individuais, a propriedade, a liberdade, eles eram extremamente restritos às pessoas, do povo. Quem detinha mesmo o poder e a liberdade era a nobreza, a realeza e o clero. Então, os burgueses
começaram a ficar muito bravos, né, com essa situação de começarem a perder os seus bens, não terem liberdade de contratar do jeito que eles pretendiam, com quem eles quisessem, de ter suas propriedades e mantê-las. Então, começaram a estimular o povo a se rebelar contra o sistema vigente naquela época. E aí, o auge dessa revolta foi a Revolução Francesa de 1789. Com a Revolução Francesa, foram conquistados esses direitos individuais. Então, depois dela, por exemplo, foi criado o Código Civil Francês de 1804 e com ele veio a positivação de vários direitos fundamentais. E a gente teve também depois vários instrumentos normativos que se seguiram e consolidaram esses direitos fundamentais individuais. Então, qual que é a primeira dimensão de direitos fundamentais? São aqueles direitos individuais de liberdade, de propriedade, igualdade formal, igualdade só na forma. Então, o principal é que nós conquistamos a liberdade. Liberdade de contratar, liberdade de locomoção, liberdade de consciência, a propriedade, tudo são direitos individuais. Então, eu quero a propriedade, eu quero ter a minha propriedade, eu quero celebrar o contrato com quem eu quiser. Então, eu, indivíduo, direitos individuais, porque antes quem mandava era só o Estado, né? E a partir disso, o Estado, de absoluto, ele se tornou omisso. Então, eles rebaixaram o Estado o máximo possível. A partir daí, o Estado, ele não tinha ingerência quase que nenhuma nas relações entre os indivíduos. O que era lei era o que estava escrito dentro dos códigos, o período da codificação. O que não estava nos códigos não era lei e o Estado não tinha que intervir, cada um fazia o que quisesse. Só que com o tempo, isso começou a desandar. Então, deu certo um tempo, nós tivemos a Revolução Industrial, os empresários, os burgueses foram desenvolvendo rapidamente e aí a gente teve aquele boom de indústrias, né? Eles concentraram os meios de produção e contratavam os trabalhadores para trabalhar naquelas fábricas, indústrias. Mas aí começou a acontecer um problema. Por quê? Porque eles detinham o poder econômico e também ingerência política, enfim, eles conquistaram vários direitos, os ricos. Só que quando o rico fica rico demais e não tem nenhum tipo de controle por parte do Estado, nenhum tipo de garantia do Estado com relação aos que não são tão ricos, costuma acontecer algum tipo de abuso, e foi o que aconteceu. Então, a gente teve a classe dos proletários, que sofreu muito. Eles trabalhavam com jornadas de trabalho extremamente abusivas, muitas pessoas morriam no próprio trabalho e de lá eram descartados, e é assim que acontecia. Então, a gente ficou com uma sociedade extremamente desigual. É desigual até hoje, né? Mas mudou um pouco. Por quê? Porque nessa época nós não tínhamos direitos sociais e esse abuso foi acontecendo e as pessoas começaram a se revoltar, né? Essas jornadas de trabalho de 17 horas, 18 horas, a miséria das pessoas, dos trabalhadores que não tinham nada. Então, isso chegou assim no auge da revolta com a publicação do Manifesto Comunista em 1848.
o Manifesto Comunista foi uma resposta ao capitalismo desenfreado. Depois disso, foi surgindo um novo movimento que culminou com a segunda dimensão de direitos fundamentais. Quais são, então, esses direitos fundamentais de segunda dimensão? São os direitos que a gente chama de direitos sociais, porque o Estado totalmente omisso não estava dando certo. Estavam acontecendo abusos na sociedade. Mas o Estado absoluto lá atrás também não dava certo. Aconteceram abusos. Então, eles falaram assim, o Estado, ele não pode ficar omisso, totalmente ausente, com um papel negativo de ficar omisso. Ele precisa tomar condutas positivas, agir para reduzir a desigualdade e garantir um mínimo de direitos sociais para aquelas pessoas que precisam. Para que isso? Para a gente ter mais igualdade, igualdade material, que é a igualdade real. Então, na segunda dimensão de direitos fundamentais, ela traz exatamente os direitos sociais, que estão lá, a partir do artigo 6º da nossa Constituição também, principalmente. Então, são aqueles direitos que envolvem a saúde, a previdência, a assistência, aos direitos dos trabalhadores, os direitos sociais, o direito à moradia, enfim. O Estado, então, ele precisa agir no sentido de garantir direitos sociais mínimos para que as pessoas mantenham a sua dignidade e elas consigam se tornar o mais iguais possível dentro da sociedade, para que aquele que tem muito dinheiro, ele não domine e escravize aquele que tem menos dinheiro, não coisifique aquela pessoa, para que todos tenham uma igual dignidade. Ainda assim, são direitos individuais. Então, olha só, desde o começo. Primeira dimensão de direitos fundamentais, os direitos que envolvem a liberdade e dentro de um contexto individualismo. Então, eu quero ter liberdade de contratar, eu quero ter liberdade de ter a propriedade que eu comprar, que eu bem entender, e de fazer o que eu quiser com ela. Eu quero ter liberdade de locomoção, eu quero ter liberdade de pensamento, então, liberdades. E o Estado omisso. Já na segunda dimensão, nós temos os direitos sociais. E aí, de omisso, a gente passa a falar que o Estado é um Estado social, com condutas positivas. É um Estado que presta serviços à sociedade, tá? Para manter o quê? A igualdade material, que é a igualdade real, diferente da igualdade formal. Igualdade formal é aquela que existe só na forma, só no papel, só na lei, ok? E aí o mundo seguiu o seu curso, a gente teve ali a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial. E com a Segunda Guerra Mundial, a gente viu, abusos muito grandes por parte do nazismo e fascismo. Então, com o nazismo, houve uma matança, de pessoas, simplesmente porque eles achavam que eles eram superiores e aquelas pessoas não eram superiores, porque não eram do mesmo país, porque tinham outra convicção, enfim. Eles quiseram criar uma raça pura, matando todo mundo que eles achavam que seria impuro, povo louco lá. E com isso, depois que o mundo ficou sabendo mesmo desses abusos, porque naquela época a gente não tinha celular com câmera, WhatsApp, nem nada, então as notícias demoravam mais para chegar. Então, depois do julgamento de Nuremberg, principalmente,
o mundo ficou sabendo das atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial com o nazismo. E esse foi um marco histórico importante para a terceira dimensão de direitos fundamentais, porque a partir daí eles viram que nós necessitamos também de, além de ter liberdade, além de termos direitos sociais, a gente precisa de solidariedade. O princípio da solidariedade, o macro princípio da solidariedade, nasceu aí em especial. E também os direitos que envolvem as coletividades. Então, autodeterminação dos povos, respeito às coletividades, solidariedade entre as pessoas, a ideia de que um povo não é superior a outro povo, eles são diferentes. Todos nós somos assim, né? Não tem ninguém igual a ninguém. Nós somos diferentes e todos devemos ser respeitados. E se a gente tem um grupo de judeus, ótimo, cultura deles, eles têm que ser respeitados. De ciganos, cultura deles, é um povo e a sua cultura, eles precisam ser respeitados, suas crenças, enfim, seus costumes. E foi assim que nasceu a terceira dimensão de direitos fundamentais. Então, na terceira dimensão, a gente vê aí principalmente a solidariedade e os direitos transindividuais, coletivos em sentido amplo, tá? Agora eu vou falar da quarta dimensão. A quarta dimensão, ela gera um pouquinho de controvérsia na doutrina. Tem uns que falam uma coisa, outros falam outra, mas o que é mais comum é que a quarta dimensão de direitos fundamentais, ela veio para conter os avanços da engenharia genética, porque aí a ciência começou a crescer muito e a realizar avanços que começaram a assustar um pouquinho a sociedade. Então, nasceu aí, né, a fertilização in vitro. Foi um susto para a sociedade, porque a primeira fertilização in vitro gerou uma bebezinha, chama Leslie Brown, e ela teria direito aos bens que já tinham sido distribuídos entre a família, porque o pai já tinha morrido, tinha congelado, né, o seu material genético. Ela tem direito ao nome do pai, sendo que ela foi concebida depois da morte do pai. Então, o direito precisou acompanhar esses avanços da engenharia genética. E aí eles começaram com clonagem e esses estudos e avanços no sentido de clonagem, de reprodução assistida. Tudo isso começou a gerar um pouco de insegurança, até porque eles começaram a temer, o povo começou a temer que houvesse algum tipo de um nazismo mais laboratorial, tipo a tentativa de criação de uma raça mais forte em determinado laboratório. Então, nesse laboratório aqui eu só vou deixar passar os embriões que tiverem as características tais e tais, porque são melhores. Experiências em embriões, pode, não pode, é justo ou não, isso é matar um ser humano ou não é. Então, esses direitos que envolvem a biologia, a engenharia genética, o chamado biodireito e bioética, são direitos fundamentais de quarta dimensão, ok? Então, essa foi a nossa revisão de dimensões de direitos fundamentais. Espero que ajude nos estudos de vocês. Um abraço.